Olá, alunos. Vamos iniciar agora mais uma aula de processo de fabricação, onde nessa aula trataremos a respeito do instrumento de medição chamado micrômetro, tá? Essa aula é mais uma aula sobre processos, finalizando a nossa primeira parte do curso de processos de fabricação, onde a gente trata a respeito da metrologia. Então, o micrômetro ele é um instrumento que permite a leitura em resolução a partir de 1/100º de milímetro, possibilitando medições dessa forma, né, mais rigorosas e precisas que o paquímetro. Quando a gente estava estudando para paquímetro, a gente observou que a resolução do paquímetro era de 5 centésimos, podendo chegar até, em alguns modelos, a 2 centésimos de milímetro. E aí a gente percebe aqui já de cara que o micrômetro ele tem uma resolução menor. O que isso significa? Significa que o micrômetro é um instrumento mais preciso e tem que ter um controle um pouco mais rigoroso durante a leitura do que o paquímetro. Tá? Uma vez que ele tem uma precisão maior, deve-se ter também um cuidado maior durante a medição com esse tipo de instrumento. E aí a gente tem resoluções a partir de 1 centésimo, podendo chegar a 1 milésimo de milímetro. Tá? E aí, 1 milésimo de milímetro corresponde a 1 micrômetro. E daí vem o nome do instrumento como micrômetro. Tá certo? A característica de medição dele, pessoal, é muito simples. Aqui nós temos um esquemático do que seria um micrômetro, tá? No caso aqui, a gente tem um instrumento um pouco mais arcaico, dos primeiros a serem desenvolvidos, mas o sistema é baseado em porca-parafuso, tá certo? De tal maneira que o que a gente faz? Bom, quando a gente pega e gira a porca, o nosso fuso, que nada mais é que esse sistema de parafuso à frente, ele tende a se mover ou para frente ou para trás à medida que a gente gira, tá? E aí é baseado nesse sistema que é construído o nosso micrômetro, tá certo? Hoje ele tem essa cara aqui um pouco mais moderna, tá? E aí a gente tem algumas partes aqui importantes para passar para vocês. Bom, nesse primeiro ponto aqui nós temos o arco, tá? O arco de medição, ele tem a função exatamente de dar estabilidade dimensional para o micrômetro, tá certo? Essa parte em preto que está mais abaixo ali, né, do arco, ela não está ali puramente estético, tá? Ela é um isolante térmico. Por quê? Porque quando a gente manipula o micrômetro, a própria temperatura do nosso corpo tende a provocar alterações dimensionais no instrumento, para vocês verem o nível de rigor e de precisão desse instrumento que a gente está vendo agora. Para o paquímetro, a gente não trabalhava com esse tipo de análise. Já para o micrômetro, a gente precisa ter um pouco mais de rigor durante a medição, tá? De tal maneira que as medições preferencialmente devem ser realizadas a 20 graus Celsius, tá? Uma vez que qualquer alteração de temperatura tende a ocasionar um erro de medição, tá certo, pessoal? E a gente tem um pouco mais desse rigor, tá? Então, nós temos ali o arco, nós temos ali o batente, que nada mais é que o quê? É o fim de curso do nosso fuso, tá? O fuso que está sendo apresentado aqui. Onde é que está aquele sistema de rosca, de porca e parafuso? Está dentro dessa parte aqui do micrômetro, tá? Que a gente não está vendo aqui, obviamente. Mas por dentro do micrômetro tem todo um mecanismo que funciona como um sistema porca-parafuso, tá certo? Então, à medida que a gente gira o tambor, o fuso ele vai tender a se mover para frente ou para trás, tá certo? E o fim de curso desse fuso seria o batente, tá ok? E aí, pessoal, nós temos algumas coisinhas a mais para falar aqui. Os micrômetros, eles têm o que é chamado de capacidade de medição. O que seria a capacidade de medição desse micrômetro? Bom, veja bem, só de olhar para ele, a gente já percebe que a gente não consegue medir peças maiores do que o espaçamento do arco, certo? Como assim? Bom, se a gente tem aqui esse espaçamento aqui do arco,
tá? E aí, obviamente, a gente tem, na verdade, um espaçamento até menor, né, devido aqui ao batente. Nós não podemos medir peças maiores do que esse espaçamento aqui, certo? Por razões óbvias. Que razão é essa? Que o fuso, né, ele não vai além aqui para a direita desse ponto aqui, ó. Ou seja, a peça com medição máxima que a gente consegue medir vai desde o batente aqui até essa posição aqui do fuso. E aí nós temos o que é chamado de capacidade de medição, que no sistema métrico varia de 25 em 25 milímetros. Como assim? Aqui a gente tem um micrômetro que tem capacidade de medição de 0 até 25 milímetros. E aí, nós temos outros modelos, certo? De micrômetros que têm capacidade de medição de 25 até 50 milímetros. Outros modelos com capacidade a partir de 50 até 75 milímetros. Tá certo? E aí perceba que essa regra aqui, ela é geral, tá? Ou seja, daqui para baixo vai acontecendo a mesma coisa. Ou seja, temos o micrômetro com capacidade de medição de 75 a 100, de 100 a 125, 125 a 150 e por aí vai, tá? Por que isso? Porque senão, se a gente precisa medir uma peça pequena, relativamente pequena, que é o que acontece na maior parte dos casos dentro da nossa mecânica básica, tá, pessoal? A gente não precisa de um micrômetro muito robusto, muito grande. Mas a gente tem casos onde a gente precisa de micrômetros um pouco maiores para fazer essa medição, tá certo? E aí, sem perda da nossa precisão, tá certo? Bom, vamos lá, então. Aqui, continuando então, nós temos a bainha, tá? Reparem que aqui na bainha já começa a aparecer o sistema de medição, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, gravem esses nomes, tá? Os que vierem aqui para a direita, que a gente passar aqui por vocês agora, tá? Então, nós temos a bainha, que é onde a gente faz a leitura dos meio milímetros, tá? Vou passar um pouco mais na frente com vocês. Aqui, um pouco mais à direita, nós temos o tambor. O tambor, pessoal, é exatamente aquela parte que tende a rotacionar, tá? Ou seja, a partir do momento que a gente pega, né, nessa parte aqui com o recartilho, tá bom? A gente consegue girar e aí, com isso, à medida que a gente gira o tambor, o nosso fuso ele vai ou para frente ou para trás, dependendo do sentido de giro aqui, tá certo? E mais no final nós temos a catraca, tá? Para que serve a catraca? A catraca serve para o seguinte: quando a gente vai fazer a medição de uma peça, o que a gente tem que ter em mente? Bom, se a peça tem um certo tamanho, a gente primeiro tem que abrir o fuso. Como é que a gente abre o fuso? Rotacionando o tambor. Então, a gente rotaciona o tambor no sentido de abrir o fuso, né, um espaçamento relativamente maior em relação àquela dimensão da peça que eu estou querendo mensurar. Tá certo? E aí, depois que a peça passa por esse espaçamento aqui, ó, por esse espaçamento aqui, certo? Eu começo a fechar o fuso. Para quê? Para que a peça fique perfeitamente encostada entre o batente e entre a face de medição aqui do fuso. E aí, à medida que eu vou girando o tambor e aproximando o fuso da peça, a partir de um certo momento, não é mais interessante que a gente gire pelo tambor. Por quê? Porque se a gente encosta na peça e continua girando o tambor, vocês concordam que a gente começa a pressionar demais a peça? E aí, essa pressão que a gente aplica sobre a peça ocasiona um erro de medição
e ocasiona também um dano ao micrômetro, uma vez que a gente passa a forçar demais o nosso instrumento de medição. E aí, se a gente força demais, a gente começa a gerar folgas ali que anteriormente não estavam previstas no projeto do instrumento de medição, tá certo? Então, a partir desse momento, a gente começa a mover a catraca, que vai fazer o quê? Vai manter a pressão apenas levemente de contato entre é, é, o, o fuso, né, e a peça que a gente está querendo medir, tá certo? Quando a gente trabalhar com micrômetro, pessoal, na prática, né, a gente voltando para as aulas presenciais, a gente vai ter uma noção um pouco melhor dessas funções que tem no equipamento, tá certo? No entanto, aqui, por enquanto, só com o uso do simulador, a gente já consegue também ter uma noção da técnica de medição. E aí, para finalizar, nós temos aqui um pouco mais em cima o nônio. O nônio, ele fica nessa parte aqui da bainha, ó. A gente percebe ele por aqui, ó. Dessa parte aqui para cima, nós temos o nônio, tá? Que, dependendo do modelo de micrômetro, pode ou não ter, tá? Ou seja, a gente tem micrômetros com nônio e micrômetros sem nônio, tá? A gente vai ver como é que faz o cálculo, a leitura de medição com cada um deles, certo? Vamos lá. Tipos e usos, tá? Assim como o paquímetro, a gente tem vários tipos de micrômetro, tá? A depender do tipo de uso dele, tá certo? Esse micrômetro que eu apresentei aqui anteriormente, pessoal, ele não é o micrômetro universal. Como assim? No paquímetro, a gente viu que o paquímetro universal, que é o mais utilizado, é utilizado para fazer medições externas, internas e de profundidade. Nesse caso aqui, esse micrômetro aqui é como se fosse um micrômetro utilizado para medidas externas gerais, tá? De comprimento, largura e altura de peças, tá ok? Ou seja, ele não faz medições internas, por exemplo, furo, ele não consegue medir diâmetro de furos internos, ele consegue medir diâmetros de eixos, por exemplo, externos, né? E nem consegue fazer medições de profundidade, tá? Ou seja, ele só é utilizado para medições externas. Então, quando a gente precisa fazer outros tipos de medições, a gente vai precisar utilizar esses outros tipos de micrômetro aqui, tá bom? Então, nós temos aqui o micrômetro de profundidade, ele é utilizado para fazer medições de profundidade e altura de uma peça, tá? Com uma maior precisão. E aí, perceba que a gente tem aqui, né, algumas hastes, ó, tá? Que seriam as hastes de capacidade de medição. Se vocês conseguirem observar aqui, ó, vocês vão ver que está gravado aqui 25 a 50 e aqui 0 a 25, tá certo? Então, esse micrômetro aqui é utilizado para fazer medições apenas de profundidade e altura de peças. Micrômetro com arco profundo, tá? A gente reparou que o arco nos micrômetros gerais, né, que eu passei agora, eles vêm mais ou menos aqui, ó. Tá certo? Eles vêm mais ou menos aqui. Perceba que esse micrômetro aqui, ele tem um arco bem mais profundo. Isso por quê? Porque às vezes a gente quer fazer a medição de uma espessura de uma chapa. E aí, a gente quer fazer a medição da espessura da chapa um pouco mais centralizado na chapa. Então, se a gente utiliza um micrômetro com arco curto, se a chapa tem esse tamanho aqui, ó, por exemplo, ela não vai conseguir entrar uma distância muito longa para a gente fazer a medição. Por exemplo, aqui no meio da peça, ó. Tá? Vamos supor que a gente queira fazer a medição da espessura aqui no meio. Então, a gente precisa desse micrômetro com arco profundo. Por quê? Porque com esse micrômetro a gente consegue adentrar com essa chapa um pouco mais e consegue fazer a medição nessa posição aqui. Tá bom? Micrômetro com discos, utilizado para medições de espessuras de papel, cartolina, couro, borracha, ou seja, materiais com espessura relativamente pequena. O micrômetro com discos dá uma precisão um pouco maior na nossa medição,
tá? Justamente por quê? Porque o disco tende a aumentar a área de contato. E aí, com isso, evita erros de posicionamento, né, do micrômetro e por aí vai, tá bom? Micrômetro com contato em forma de V, utilizado em medições de ferramentas de corte que possuem número ímpar de cortes. Tá? Então, esse micrômetro aqui é utilizado para medir diâmetros de fresa, por exemplo. Tá? A fresa é um instrumento de corte, tá? Utilizado no processo de fresamento, que vocês vão ver mais futuramente, no segundo ano, se eu não me engano, quando trabalharem com processos de usinagem. Tá bom? Mas ela é utilizada para fazer medições de diâmetro de fresa. A gente pode ver aqui na figurinha aqui da direita um esquemático do que seria isso, tá certo? A gente tem aqui uma ferramenta de corte com 3 lâminas, tá? Número ímpar de cortes, e aí a gente faz a medição, tá? Diretamente aqui, ó, a partir das angulações que é dada nesse ponto aqui, tá bom? Micrômetro para medir parede de tubo, tá? Esse micrômetro, apesar daqui da figura parecer bem similar ao micrômetro que a gente viu, tá? Perceba que o batente dele aqui, ó, ele é inteiramente cilíndrico, tá? Inteiramente cilíndrico. Por quê? Porque se a gente vem aqui na figurinha da direita e vê uma vista em corte, tá, desse micrômetro, essa partezinha aqui seria a parte correspondente ao batente, tá? E essa partezinha aqui seria a parte correspondente ao fuso. E aí, com isso, a gente consegue medir perfeitamente a espessura da parede de um tubo. Por quê? Se a gente for tentar pegar o outro tipo de micrômetro, tá? O que tem o batente reto, né? Seria dessa forma aqui. Se a gente for tentar medir a parede de tubo com esse tipo de micrômetro, repare que a parede do tubo vai passar aqui, ó. E aí repare que ele não vai pegar perfeitamente a espessura da parede. Ele vai pegar aqui um pouco mais, tá certo? Do que a espessura da parede. Então a gente precisa usar um batente cilíndrico, tá? Em angulação de 90 graus, né, em relação ao fuso, tá certo? Para realizar a medição perfeita da parede do tubo, tá bom? E, por fim, o micrômetro digital, tá? Que é utilizado para leitura rápida e o controle estatístico, tá bom? Perceba aqui, ó, mais uma vez, a capacidade de medição aqui, ó, do micrômetro. Sempre vem gravado ali naquela parte relacionada ao isolante térmico, tá bom? Vem gravado algumas coisas, inclusive a marca e tal, por aí vai. Tá? Cada marca tem sua particularidade, tá, pessoal? Tem alguma peculiaridade a mais, mas todos os micrômetros eles tendem a ter mais ou menos aí a mesma configuração, tá? Em termos de características. Bom, técnica de medição. Para a técnica de medição, eu vou começar aqui a trabalhar sem nônio, tá certo? Para depois a gente fazer as medições no micrômetro com o nônio, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa, assim como o praquímetro, é a gente determinar a resolução desse micrômetro. Então, vamos lá, pessoal. No tambor, a gente gira o tambor, certo? O tambor ele funciona como se fosse a porca, tá? Ou a cabeça do parafuso. E o fuso é como se fosse o corpo daquele parafuso, tá bom? O que acontece, pessoal? Quando a gente dá uma volta completa no nosso tambor, uma volta completa corresponde a um deslocamento do fuso de 0,5 milímetro. Ou seja, se a gente pegar aqui o nosso tambor e dar nele uma volta completa a partir de um certo ponto, o nosso fuso vai mover para frente, aqui, ó, uma distância correspondente a 0,5 milímetro. Tá certo? 0,5 milímetro. Só que o que acontece? Esse tambor aqui, ele tem 50 divisões. Bom, se o tambor tem 50 divisões
e uma volta completa do tambor move meio milímetro, uma divisão, então, vai corresponder à nossa resolução. Então, se a gente pega esse meio milímetro e divide pelas 50 divisões que tem o tambor, a resolução do micrômetro sem nônio vai ser de 1/100º de milímetro, ou 0,01. Vamos ver isso mais de perto no simulador, para vocês terem uma ideia de como funciona esse sistema, tá bom? Deixa eu trocar aqui a minha tela. Bom, temos aqui um simulador, tá? Repare primeiramente, pessoal, aqui embaixo a capacidade de medição, tá? Ou seja, de 0 a 25 milímetros. Repare que está gravado aqui também e está gravado aqui numa aproximação um pouco maior para esse micrômetro, tá certo? Pessoal, olha só, se eu movo, né, se eu giro o tambor para um lado, repare que o fuso tende a abrir. Ou seja, é como se aqui dentro desse sistema tivesse um sistema de rosca, né? Porca-parafuso. E aí, à medida que eu vou abrindo, o fuso vai abrindo também. E à medida que eu vou fechando, certo? Vou girando no outro sentido, o fuso vai fechando também. Tá certo? Então, um sistema bem simples de medição, tá? E muito preciso, tá certo? Mas aí eu vou vir aqui em cima. Ó, repare nessa parte aqui do tambor que nós estamos com a medição aqui de 0, certo? Ou seja, estamos com o micrômetro fechado. Eu vou começar a girar, pessoal, e aí repare que eu vou dar uma volta completa. O que isso significa? Significa que o 0 aqui vai girando, vai passar lá por trás, e aí depois ele vai voltar aqui para frente. Tá bom? E aí a gente vai reparar aqui embaixo qual foi o deslocamento do fuso, tá certo? Então, olha só, vou girando, girando, repare que o 0 já sumiu ali, e aí eu vou trazer o 0 de novo para a nossa linha de medição aqui na bainha, ó. Essa linha de medição aqui, que é exatamente de onde a gente saiu. Ó. Pronto, foi. Repare que eu dei uma volta completa no tambor, e aí essa volta completa no tambor fez o nosso fuso se deslocar uma distância correspondente a meio milímetro. Tá certo? E aí, repare, pessoal, agora eu vou voltar. Repare que o fuso ele tem um total de 50 divisões. Tá? É só você ver aqui, 0, 5, 10, o 15 vai estar lá por trás, o 20, 25, né? É um tambor cilíndrico, certo? Então, a gente não vai conseguir ver todas as divisões nessa imagem frontal, tá bom? Mas lá por trás vai ter o 15, 20, 25, 30, 35, até aqui na frente de novo apareceu 40, 45, e o 0 aqui coincide também, né, com 50. E 45, 46, 7, 8, 9, 50. Começa o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Tá? Então, vamos lá. Uma volta completa, 5 décimos de milímetro, ou 0,5. Uma volta completa. Então, se a gente quer a menor distância, que é a distância entre esses dois tracinhos aqui, no tambor, a menor distância vai ser meio milímetro dividido por 50 divisões, que vai dar 1/100º, ou 0,01. Vamos ver? Olha só, vou voltando aqui, tá? Vou voltando aqui, e aí estou no 0 aqui de novo. Vou pegar aqui agora e vou girar de tal maneira que o primeiro traço aqui coincida com o nosso ponto de medição na bainha, ó. Tá aí. Isso daqui corresponde à resolução, que é o quê? A distância entre dois traços aqui no nosso micrômetro, tá bom? Então, acho que aqui ficou um pouco mais claro. E aí, vou voltar lá para o nosso slide para a gente terminar de ver como funciona a medição. Bom, então estamos aqui com a resolução, tá? Então,
estamos trabalhando com o micrômetro sem nônio. Micrômetro sem nônio tem resolução de 0,01, tá certo? Agora, uma vez que a gente está trabalhando com micrômetro sem nônio, a resolução é de 1/100, o segundo passo é o seguinte: na bainha, a partir do zero, conta-se os meio milímetros até a borda do tambor. Tá? Então, como é que funciona? Vou voltar lá no nosso micrômetro, tá certo? E vou colocar aqui em um ponto qualquer. Tá bom? Vou colocar aqui em um ponto qualquer. Certo? Esqueçam a medição que está sendo dada aqui embaixo. Vamos trabalhar com o que o slide nos mostrou. Pessoal, repara que aqui na bainha nós temos traços tanto para cima quanto para baixo. O que isso significa? Significa que os traços de cima são os milímetros inteiros e os traços de baixo são os meio milímetros que vêm entre cada um deles. Como assim? Aqui nós temos o zero, que é onde inicia, né, a nossa medição. Aqui nós temos o meio milímetro. Aqui, 1 milímetro, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 e por aí vai. Tá? Então, a gente vai contando em cima e embaixo, somando, né, de meio em meio milímetro. Se a gente quiser contar só em cima, por exemplo, a gente viu que o tambor ficou aqui na frente. Então, a gente sabe que daqui até aqui tem 10 milímetros. Tá certo? 10 milímetros. Até aqui tem 11. E repare que esse traço aqui também passou em relação à linha do tambor, tá? Que é essa linha aqui, ó. Então, se passou, nós temos aqui um total de 11 milímetros e meio, tá certo? Então, até esse ponto aqui, nós temos 11 milímetros e meio, tá certo? Guarda esse valor, tá? Vou voltar lá no nosso slide para a gente trabalhar agora com o terceiro passo. No terceiro passo, no tambor, de baixo para cima, conta-se o número de traços e multiplica-se por 1/100 de milímetro. A leitura total é dada pela soma da bainha com o tambor. Então, vamos lá. Na bainha, já lemos 11 milímetros e meio, certo? Agora, vamos fazer a leitura do tambor. No tambor, de baixo para cima, contamos os traços até o traço antes da linha média da bainha, pessoal. Tá? Como assim? A gente conta todos os traços que estão aqui? Não, a gente conta até o traço antes da linha aqui média da bainha de medição. Ou seja, de baixo para cima, e aí, obviamente, se o zero está aqui, tá? A gente conta a partir do zero, ok? Se o zero tivesse um pouco mais acima aqui, a gente contaria a partir do zero. Tá? Mas de baixo para cima, a gente tem aqui 5, 10, certo? 10. Repare que o traço 11 aqui, correspondente ao traço 11, ele já está um pouco depois da linha aqui da bainha, tá bom? Se ele está, então, um pouco depois, eu paro aqui no traço 10. Se eu pegar 10 e multiplicar por 0,01, dá 0,10, tá certo? Então, aqui no tambor nós temos 0,10 e na bainha nós temos 11,5. 11,5 mais 0,10, 11,60, que dá a nossa medição. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui agora alguns exercícios, tá bom? Se ficou alguma dúvida, eu recomendo que volte um pouco no vídeo, reveja essa parte aqui, para tentar compreender. E aí, nos exercícios agora, acho que vai consolidar um pouco mais isso, tá bom? Deixa eu trocar aqui a minha tela, tá bom, pessoal? Deixa eu vir aqui no nosso micrômetro.
Tá certo? Isso. Bom, estamos aqui com a tela aqui do exercício, então agora, tá bom? E aí, primeira coisa, pessoal, repare aqui no canto inferior aqui na esquerda, tá? A capacidade de medição. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a medição começa no zero, tá? E vai até o 25, ok? A gente vai ver casos aqui que vai estar de 25 a 50, de 50 a 75 e por aí vai. Ou seja, nesses outros casos, o zero aqui, na verdade, é o início da nossa capacidade de medição. Mas a gente vai chegar lá. Bom, vamos realizar então aqui a nossa medição. Sabemos que é um micrômetro sem nônio, ou seja, resolução 0,01, tá? E aí nós temos aqui o quê? Nós temos aqui que primeiro a gente faz a leitura na bainha e depois a gente faz a leitura no tambor. Na bainha a gente conta a partir do zero até a linha do tambor os milímetros inteiros, né? E os meio milímetros se tiver algum passado. No caso aqui, então, nós temos 10 milímetros e meio. Ou seja, temos um total de 10,5 mais a leitura do tambor. De baixo para cima, qual linha, né, trabalha aqui na linha média nossa? A linha 36, ó. Repara que ela coincide certinho, tá? A linha 36. Ou seja, 10,5 mais 0,36 vai dar 10,86. Tá ok? Próximo. Do zero até a linha do tambor, nós temos 1, 2, 3, 4 milímetros. Não passou nenhum traço de meio depois do 4, tá vendo? Então, nós temos 4 milímetros inteiros. Mas, de baixo para cima, a linha que coincide é a linha 30, tá? Ou seja, 4 mais 0,30, 4,30. Próximo. Do zero até a linha do tambor, nós temos 20, 21, 22 milímetros inteiros. E no tambor, a linha, né, de baixo para cima, que coincide aqui, é a linha 25. Então, nós temos 22,25. Tá certo? Repare que é relativamente até mais fácil que o paquímetro, né? Esse daqui sem nome. Tá certo? A leitura é bem rápida, bem tranquila e direta. Aqui nós temos 1, 2, 3,5. 3 milímetros e meio. Mais 0,10 até aqui, né? 11, 12, 13. Ou seja, 3,5 mais 0,13, 3,63. Próximo. Pessoal, olha aqui embaixo aqui o que aconteceu. Ó. Eu estava querendo chegar nesse tipo de situação. Repare que a capacidade de medição aqui embaixo está de 150 a 175. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, esse zero aqui, ele é 150. Ou seja, a gente começa a fazer a medição considerando já que tem 150 milímetros. Tá ok? Não vai mudar nada, tá? A gente pode fazer a leitura aqui normal e somar depois no final 150, que é o início da nossa capacidade de medição. Tá bom? Então, repare, ó, do zero até a linha do tambor, nós temos 5 milímetros. Ok? 5 milímetros mais 150, então nós temos, na verdade, 155 milímetros. É só essa observação. Ok? E aí, aqui, a linha que coincide é a linha 38. Então, 155,38. Tá? Nada demais. Vamos fazer mais um aqui. Repare aqui, de novo, que começamos no 150.
E aí nós temos aqui 1, 2, 3 milímetros. Então, nós temos 153,30, 31, 32, 33, 34. Tá certo? Mais um exemplo, o último aqui, para a gente continuar. Repare aqui que a gente começa no 225, tá? Então, vamos lá. 0, 5, 10, 11, 12, 13, 14 e meio. 14,5 mais 225 dá 239,5, ok? Então, nós temos até agora 239,5. Esse meio vai somar com o que vier aqui, tá bom? Por isso que eu não coloquei ele aqui ainda. Mas, por enquanto, nós teríamos essa medição aqui, tá certo? Então, vamos lá. 239,5 mais o que vier aqui no tambor. Repare que o zero está aqui, né? Então, a gente começa a partir dele, tá bom? 0, 5 centésimos, 6, 7 centésimos. Então, se a gente pega 239,5 e soma 0,07, 239,57. Tá ok? Beleza, então. Vamos voltar aqui para o nosso slide, para a gente trabalhar agora no micrômetro com o nônio. Tá ok? Sistema bem simples também. A única diferença, pessoal, é que agora nós teremos aqui embaixo, né, a nossa bainha, tá? Com os milímetros aqui e os meio milímetros aqui, ó, entre as posições. Nós temos aqui o tambor funcionando da mesma forma e agora aqui em cima vai aparecer o nônio, com 10 divisões. Ou seja, se o nônio tem 10 divisões e antes a nossa resolução era de 1 centésimo, agora com o nônio a nossa resolução vai cair para 1 milésimo de milímetro, ou seja, 0,001, tá bom? E como é que a gente faz a medição? Na bainha, igual ao anterior, igual ao caso sem nônio, tá bom? No tambor, igual ao anterior. Ou seja, a gente mede segundo e terceiro passos igual ao que a gente fez até agora. A única coisa que muda é que vem o quarto passo, que é a medição do nônio. A partir do zero, observa-se qual traço coincide com algum traço do tambor e multiplica-se o traço correspondente por 0,001. Tá? Então, repare que é bem similar ao que acontece no paquímetro. Tá bom? Bom, vamos lá. Aqui, eu já vou levar direto para o exercício, tá, pessoal? Para a gente não alongar mais essa aula. Já passamos aí um bom tempinho. Então, vamos direto no exercício, que eu acho que vocês pegaram a ideia. Qualquer coisa, a gente tem um atendimento, né, para tirar as dúvidas necessárias. Vamos lá. Então, olha só. Temos aqui o exercício, tá? Esse micrômetro, ele tem nônio. Como é que eu sei que ele tem nônio? Repare que agora a bainha, ela está toda aqui para baixo, ó. O tambor está aqui, normal, igual ao micrômetro sem nônio. E agora aparece aqui, ó, alguns traços horizontais na bainha. Tá? São esses traços horizontais aqui que correspondem ao nônio. Como é que a gente faz a medição, pessoal? Igual ao caso anterior, para o segundo e terceiro passo, né? Então, olha só, do zero da bainha, esquece essa parte aqui do nônio por enquanto. Do zero da bainha, a gente conta os milímetros inteiros e os meio milímetros até a linha do tambor. Então, nós temos aqui 1 milímetro, 2 milímetros, 2,5. Então, nós temos até agora 2,5. Tá certo? No tambor, o zero está aqui, né?
nós temos 1, 2, 3, 4, 5 centésimos de milímetro. Ou seja, 2,5 mais 0,05, 2,55. E no nônio, nós observamos qual traço coincide com algum traço do tambor. Repara que ele já indica aqui para a gente qual é esse traço, tá bom? Esse traço é o traço 7, né? A gente tem 0 aqui, 1, 2, 3, 4, tá? Ele coloca aqui os números pares, certo? Mas a gente tem aqui o traço entre o 6 e o 8, o traço 7. Se é o traço 7, o último algarismo aqui vai ser o 7, tá bom? Então, 2,557. Ou seja, no nônio, a gente só adiciona esse último número aqui, ó, que vai ser exatamente o traço que coincidir aqui, tá bom, pessoal? Ou seja, repara que aqui, ó, o 2,55 é igual ao que a gente fez até agora. A única coisa que adicionou é o 7 no final. E aí, repare que a gente vai utilizar também a nossa capacidade de medição, tá bom? Vamos ao segundo exemplo. Na bainha, 0, 5, 10, 15, 16, 17, 18 e meio. Então, nós temos até então 18 e meio. Tá? No tambor, nós temos aqui o 25 cravando aqui com 0. Tá vendo aqui, ó? O 25 aqui está cravando com 0, pessoal. Então, olha só, 18,5 mais 0,25, 18,75. E, como eu acabei de falar agora, repararam que o 0 aqui cravou com 25. Se o 0 aqui cravou com 25 e o 0 corresponde à leitura do nônio também, né? O último algarismo aqui vai ser o 0. Tá bom? Então, 18,750. Próximo exemplo. Vamos lá. Capacidade de medição de 0 a 25, tá, pessoal? Olhem sempre para cá primeiro, ok? 0, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19 e meio. Repare que o traço 20 aqui, né, corresponderia a 20 milímetros, ele já começa a aparecer. Só que eu lanço aqui a dúvida, eu leio ele ou não? Vamos lá. Se eu ler esse traço aqui, 20, a gente já começaria aqui com 20 milímetros, certo? Professor, o traço está aparecendo aqui. Então, tá bom, vamos ler 20, ok? 20 milímetros. 20 milímetros, se a gente ver aqui embaixo, daria o traço, né, o traço antes da linha 0 aqui, tá? Seria o traço 47, tá certo? Então, 20,47 e 5, que é o traço que coincide aqui no nome. Só que, pessoal, vocês concordam comigo no seguinte? 20,475, a linha do tambor já teria passado bastante do 20. Já estaria próximo, né, da linha do 20,5, por exemplo. Já estaria próximo da linha do 20,5. Só que não está próximo da linha do 20,5. Está próximo aqui do 20, né? Teria que ser uma leitura muito próxima de 20. Teria que ser 20,0 alguma coisa, por aí, porque vocês reparam que a linha do tambor está quase cravando com o 20 aqui. Como é que eu posso fazer uma medição que dá 20,475? 475 para micrômetro, né? Para um instrumento de precisão desse nível aqui que a gente está trabalhando, é um valor muito alto para estar, né? Para a linha do tambor estar quase junto com o 20 aqui. Então, não é 20 essa primeira medição. Tá? Por quê? Porque a linha do 20 ainda não considera que passou. Quando que a gente considera que passou a linha do 20? Quando o 0 do tambor aqui, ó,
o zero do tambor, tivesse abaixo da linha zero aqui do início do nônio. Se esse zero aqui tivesse abaixo da linha zero do nônio, aí a gente leria 20. Como ele está acima, a gente lê até este traço aqui, ó, que corresponde a 19,5. Então, a nossa primeira leitura ali na bainha é 19,5 ainda. Não passou 20, por quê? Porque o 20 passaria se o zero estivesse abaixo aqui da linha zero do nome. Tá bom? 19,5, agora sim, mais 0,47, 19,97. E para finalizar, nós temos aqui o 5. Agora sim, ó, repare que 19,975 está realmente bem próximo aqui de 20, ó. Tá bom? Bem próximo ali de 20. Tá certo? Próximo exemplo. 0, 5, 10, 15, 15 e meio. Será que a gente vai ler 15,5 ou vai ler 15? Repare que o zero está aqui acima da linha zero. Tá vendo? Então, a gente não lê ainda 15,5. A gente lê 15 apenas. Tá bom? Por quê? Porque a linha zero aqui do tambor está acima da linha aqui do nosso ponto, tá? De medição. 15,5, 15, né? Mais 0,40, 41, 42, certo? 15 mais 0,42, né? 15,42. E o final, 6. Tá certo? Então, pessoal, eu acho que ficou um pouco mais claro como faz a medição. Qualquer dúvida, volte, né, um pouco no vídeo durante esses exercícios, tente entender. Se ainda assim não conseguir entender, nós temos um encontro, né, um atendimento na próxima sexta-feira, tá bom? Vou ficando por aqui, então. Fiquem com Deus e até mais.